O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento, como a gente já falou aqui mais cedo, dos recursos apresentados por gigantes da tecnologia e entidades do setor. As Big Techs, por exemplo, querem esclarecimentos e ajustes na decisão do STF que ampliou a responsabilidade das empresas, das plataformas, pelo conteúdo publicado por terceiros. Pela regra geral, fixada pela maioria do STF, as redes sociais podem sim ser punidas se não retirarem do ar postagens ilícitas ou criminosas. E aqui na TMC, a gente conversa a partir de agora com o Dr. Luiz Augusto Durso, advogado, professor de Direito Digital da FGV. Professor, como vai o senhor? Muito bom dia, prazer conversar novamente com o senhor aqui na TMC. Bom dia, Felipe. Bom dia, Joana, a todos que nos acompanham na TMC. É um prazer voltar aqui e falar a vocês. Bom, nós estamos falando, professor, essencialmente sobre responsabilidade de empresas, né, de big techs, enfim, sobre as postagens de terceiros. A gente pode reduzir essa discussão simplesmente àquela questão de liberdade de expressão? Olha, Felipe, na verdade não. Esse tema é um pouco mais complexo, porque aqui estamos falando de um julgamento de um artigo que estava na lei no Brasil desde 2014, que é o artigo 19 do Marco Civil, que ele falava que a plataforma, ela nunca seria corresponsabilizada por um conteúdo publicado por um usuário seu, a não ser que ela descumprisse uma decisão judicial prévia. Qual foi o problema disso durante o vigor dessa previsão? A gente percebeu que isso estava colocando a plataforma num cenário muito confortável, que o canal de denúncia não estava funcionando e que haveria necessidade de repensar esse instituto, essa previsão, porque as plataformas estavam esperando as decisões judiciais e obrigando o usuário, que era vítima de um conteúdo criminoso hospedado numa dessas redes, a mover uma ação judicial, a gastar dinheiro com advogado, etc. E isso estava tornando um cenário das redes sociais cada vez mais hostil, cada vez mais não saudável, cada vez mais danoso. Acontece que, quando isto chegou ao Supremo Tribunal Federal e ele foi provocado para julgar a inconstitucionalidade do artigo 19, o Supremo saiu de uma ideia de que o conteúdo deveria esperar a decisão judicial para sair ou não e para a plataforma ter responsabilidade, para uma situação em que basta uma notificação de um conteúdo ilícito. A única exceção que o Supremo colocou são os crimes contra a honra, e que, se a plataforma não remover, ela será corresponsabilizada. Então, na verdade, em resumo, esse tema fala sim de liberdade de expressão, porque agora bastaria uma notificação para a plataforma ser responsabilizada, então pode ser que ela comece a ser mais cautelosa e remova mais conteúdo, vai interferir provavelmente na liberdade de expressão do usuário, mas estamos falando de rede social, estamos falando de multas altíssimas, estamos falando de crimes na internet. O tema é um pouco mais complexo, mas é importante também o pilar da liberdade de expressão ser preservado nessa questão. Durso, me corrija se eu estiver errada nessa associação que eu vou fazer. Por exemplo, nós temos em tramitação o projeto de lei da misoginia, que começou com um texto não muito claro sobre o que era misoginia na prática, e ontem a deputada estadual Tabata Amaral, ela corrigiu esse texto, deixou um pouco mais específico, mas misoginia é um exemplo que nós podemos ter. Como é que nós vamos saber exatamente qual é o limite entre opinião e ofensa, porque para muita gente isso não está claro. Eu tenho uma premissa que é o seguinte: se você não consegue medir isso, talvez falte um pouco de bom senso ou boa educação. Mas tem pessoas que realmente têm uns discursos mais aflorados, e isso na rede social é o que mais engaja, né? Discurso quente, né? Temperatura lá em cima. Como é que vai ser estabelecido esse limite? Perfeito, Joana. Sua preocupação é a de todos com esse julgamento recente do Supremo, e colocou a responsabilidade no colo da plataforma a partir do momento em que ela não remove um conteúdo ilícito. Então, todos os crimes, inclusive amanhã, se esse projeto for aprovado, teria incluso a situação da misoginia, em razão da provocação. Então, recebeu a denúncia, não removeu, e é um conteúdo ilícito, vai ser responsabilizado. Qual é o problema dessa logística aplicada pelo Supremo? É que os crimes no Brasil são altamente subjetivos. Aquele post é misógino ou não? Cada um vai dizer a sua interpretação. Inclusive, no judiciário, nós vemos essa dubiedade de interpretação, como, por exemplo, no caso do humorista Léo Lins. Em primeiro grau,
pelas suas piadas, ele foi condenado a 8 anos de prisão. Em segundo grau, ele foi plenamente absolvido. Então, dentro do Poder Judiciário, há essa diferença na interpretação. Como que a gente pode determinar que quem vai interpretar e decidir se aquilo é criminoso ou não é a própria plataforma, que sequer é um órgão público ou um órgão do judiciário? Não deveria ocorrer. A minha opinião sempre foi que o artigo 19 deveria mudar, porque ele estava muito submisso e omisso com relação à responsabilidade das plataformas. Mas o Supremo saiu de um patamar muito radical para um patamar muito protetivo e muito complicado, porque ele foi muito além, colocando, ao invés de fazer um rol de crimes que qualquer um, ao bater o olho no conteúdo, saberia que aquilo é criminoso, que não há dubiedade, que não há subjetividade, que não há interpretação, como, por exemplo, você vê um conteúdo que induz ao suicídio. Qualquer um que assistir aquele vídeo ou aquela publicação saberia que era criminoso, e aí a plataforma, sem dúvida nenhuma, ao não remover depois da denúncia, tem que ser responsabilizada. Outro exemplo, aquelas publicações em links patrocinados, em que um criminoso que está aplicando um estelionato, que não está entregando os produtos, está usando das redes sociais para alcançar mais vítimas. Não há dúvida que isso tem que ser removido. Agora, esse conteúdo com relação a crimes de ódio, fake news, as situações, por exemplo, que se fala hoje muito do crime de atentado ao Estado Democrático de Direito, esses crimes são altamente subjetivos. Então, qual é a nossa interpretação do risco à liberdade de expressão? É que a plataforma, tendo essa responsabilidade aplicada pelo Supremo, ela vai exagerar no cuidado e vai remover o Uhum. conteúdo para não bancar a responsabilidade, porque é melhor você apagar o conteúdo do usuário do que amanhã você ser multada e pagar milhões em indenizações. Professor Durso, quero abrir, já que estamos falando de redes sociais e internet, quero abrir uma aba aqui nessa discussão. Nós recentemente tivemos a oportunidade de participar de um evento, Esfera Conecta, falando sobre inteligência artificial, segurança na rede, segurança dos dados, fake news e tudo mais. E a aba que eu queria abrir é das eleições. Estamos num ano eleitoral e nós já passamos por problemas em 2018, passamos por problemas em 2022. Eu queria saber de que maneira essa discussão se encaixa nessa problematização das fake news em um ano eleitoral. E a gente sabe que a justiça eleitoral, ela para funcionar, ela tem que ser provocada, ela não pode se antecipar a muitas coisas que nós já vimos acontecer. Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse recorte específico. Bom, esses temas vão se encontrar a partir do momento em que o Supremo julgar esses embargos de declaração. Importante falar que o que está em julgamento no Supremo agora é um recurso que não pode mudar, por exemplo, o mérito, é uma situação só que enfrenta uma obscuridade, uma contradição ou uma omissão. Esses são os requisitos para os embargos de declaração e são esses recursos que estão sendo julgados. Ao final do recurso e com a publicação da decisão do Supremo, que vai provavelmente manter o posicionamento que eles tomaram no ano passado, que é esse que nós explicamos hoje, isso vai impactar para todos os ilícitos na internet, inclusive os ilícitos eleitorais. Então, provavelmente, nós teremos, por parte de candidatos, por parte de eleitores, por parte de usuários, durante o período eleitoral, uma avalanche de remoção de conteúdo. Por quê? Porque os opositores provavelmente utilizarão dos canais de denúncia, das notificações, para tentar calar o opositor, dizer que, por exemplo, ele está falando uma mentira. Nós temos hoje também as redes sociais, num período eleitoral, utilizadas pelos candidatos para fazer denúncias sobre o seu opositor, dizer que aquele foi denunciado, foi investigado, etc. E provavelmente, diante dessas publicações, nós teremos sim a tentativa da remoção diretamente com a plataforma, as ameaçando que poderiam ser responsabilizadas por esse novo entendimento do Supremo. Então, a meu ver, este novo entendimento pode tirar um pouco a necessidade do uso da justiça eleitoral, porque os candidatos e quem denunciar provavelmente terá aquele intento abraçado já na denúncia junto à plataforma. Isso é muito danoso para a democracia, porque é claro que nós defendemos a liberdade de expressão dentro do limite legal, dentro do limite constitucional. A liberdade de expressão não é um direito absoluto. Você não pode utilizar desse direito para cometer crimes, principalmente no período eleitoral, que é muito curto, que agora teremos o uso da inteligência artificial para produzir conteúdos falsos, mas também nós não podemos censurar
há de cautela, né? Não dá pra gente pensar, primeiro remover o conteúdo que é ilícito e depois devolver no ar, porque aí você já feriu a liberdade. E no período eleitoral isso é muito problemático, porque até voltar, Uhum. porque aí seria numa decisão judicial, num recurso no judiciário, você já teria passado o período eleitoral. Então me preocupa muito essa decisão para as eleições. Luiz Augusto Durso, muito obrigada pela entrevista, por sempre nos dar um norte no que diz respeito a redes sociais, tecnologias, tudo que acontece na internet. Ele que é advogado, professor de Direito Digital na FGV. Até a próxima. Muito obrigado a vocês, até a próxima. Esperamos preservar a liberdade de expressão nas redes sociais. Com certeza.